Fala, galera! Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, tá? Pessoal, então hoje quero avançar com vocês um dos conteúdos mais cobrados em certames públicos, tá? Tanto na esfera federal, estadual e municipal, que é propriamente o conteúdo denominado pontuação, tá? O que é pontuação? Para que ela serve? O que é mais cobrado? Será que é cobrado ponto de interrogação? Será que é cobrado ponto de exclamação? Será que é cobrada vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, travessão? O que é cobrado em certames públicos, tá? Outra coisa bem importante, quando vocês trabalham com parte de pontuação, vocês estão dando um salto indiscutivelmente, tá? Para o conteúdo denominado semântica, para o conteúdo denominado sentido. Então, a depender do posicionamento de uma vírgula ou o posicionamento das vírgulas, com toda certeza a frase ela vai ser lida de uma outra maneira, ou seja, aquela mensagem vai chegar até o interlocutor de uma outra maneira, tá? Então, vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar, porque pontuação como um todo é sim um conteúdo diferencial em certames públicos, tá? Então, praticamente essa aula de agora, ela vai se desenvolver durante ali 25, durante 30 minutos, tá? Até para não se tornar tão cansativo para vocês, com alguns conceitos básicos por enquanto, para que depois a gente realmente possa avançar para a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, o ponto final e assim sucessivamente, tá? Então, atentem, pessoal, cuidem. Outra informação importante, gente, tá? Que eu vou sempre pedir para vocês: curtam a página, compartilhem a página, tá? No Facebook, compartilhe no Instagram também, só colocar professor Fabrício Schmidt. No YouTube, pessoal, é só ativar o sininho, então todo dia pela parte da manhã vocês têm aula de forma gratuita ali dentro. Gente, eu estou falando de aula, pessoal, não aquelas aulas assim, ó, de maneira superficial. Aulas extremamente completas para qualquer certame público, federal, estadual ou municipal, tá? Lembrando, gente, que depois do término dessas aulas aqui, a gente vai começar a resolver muitas questões da Fundatec, da Legale, da Objetiva, do Sesgran Rio, do CESP, da Fundação Carlos Chagas, então, das bancas que transitam, que orbitam no Brasil como um todo, tá? Vou pegar bancas também, gente, do Rio Grande do Norte, vou pegar bancas para vocês ali dentro também, de São Paulo, vou pegar bancas para vocês ali dentro, pessoal, do Rio de Janeiro, tá? Então, fazer um compilado desses concursos também mais estaduais e desses concursos mais municipais, para a gente ver quais as bancas e o que essas bancas priorizam em outros estados, tá? Lembrando, gente, que eu sou do estado do Rio Grande do Sul, então eu tenho uma familiaridade com as bancas que transitam aqui, inclusive as bancas do Paraná e as bancas também de Santa Catarina, tá? Pessoal, vamos lá então. Deixa eu só tirar aqui para a gente não ficar, né, nesse barulho, tá? Então, pessoal, o que eu quero trabalhar com vocês, tá? Eu quero trabalhar com vocês agora o conteúdo indiscutível, pessoal, pontuação. Então, vamos entender o que é, o que significa pontuação, tá? Então, pontuação. Gente, eu vou colocar então aqui dentro para nós um primeiro grupo e eu vou colocar aqui para nós um segundo grupo, tá? Esse primeiro grupo agora aqui, eu vou colocar ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final e reticências. Nesse segundo grupo agora aqui, eu vou colocar vírgula, ponto e vírgula, dois pontos e travessão, que nada mais, nada menos é um hífen estendido. Concorda comigo? Então, o hífen, ele é menor e o travessão, ele é o hífen estendido. Agora aqui, ó. Tranquilo? Foi? Beleza. Pessoal, uma dúvida agora aqui.
tá? Ou uma pergunta que vocês poderiam me fazer agora. Qual a pergunta? Fabrício, o que mais cai em concursos públicos? Cai o primeiro grupo ou cai o segundo grupo? Gente, indiscutivelmente e invariavelmente, o segundo grupo é o grupo mais cobrado em concursos públicos, tá? E quando eu falo em concursos públicos aqui dentro, eu estou falando a nível federal, estadual, municipal. Então, sempre quando eu estiver falando, pessoal, eu sempre vou abrir para esses três leques, tá? Então, subentende-se que é concurso federal, que é concurso estadual e que é concurso municipal. Sim, é um dos conteúdos, gente, um divisor de águas. É um conteúdo que está previsto invariavelmente dentro da gramática, tá? Gramática, mas é um conteúdo aqui dentro que muito anda de mão dada ou tangencia, tá? O conteúdo da semântica, tá? Que é o conteúdo que nós trabalhamos na parte de um sentido e o sentido mais pontual. É, por exemplo, pessoal, trocar um sinônimo por outro sinônimo, um antônimo por outro antônimo, um hiperônimo por outro hiperônimo, tá? E assim sucessivamente. Tranquilo? Foi? Gente, o primeiro grupo aqui dentro, pessoal, que é ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final e reticências para nós, nada mais, nada menos é uma suspensão, uma supressão ou uma interrupção de raciocínio. Ou seja, é quando o nosso raciocínio ele acaba. É quando eu, Fabrício, representado pela primeira pessoa, abro a minha boca agora aqui dentro e começo a falar para o meu interlocutor, representado pela segunda pessoa, pelo tu. Então, aqui dentro, eu estou trabalhando nesse exato momento com um processo comunicativo entre o A e entre o B. O que acontece, gente, no momento que eu fecho a minha boca agora aqui dentro, tá? E se eu tivesse que transcrever, né? Parece aquelas transcrições que são exatamente o que vocês têm dentro do canal, que eu coloco ali dentro para as minhas falas, vocês conseguem perceber que elas são digitadas ali embaixo. Imaginem que essa fala entre A e B agora fosse digitado. O que vai acontecer no momento que eu, Fabrício, representado pelo meu A, paro de falar aqui dentro, pessoal? Eu posso fazer o quê? Colocar um ponto de interrogação, exclamação, ponto final, reticências. Então, no caso aqui, eu vou optar por um ponto final, tá? Então, poderia colocar ponto de interrogação, exclamação, ponto final, reticência. Dependendo aqui dentro da intencionalidade ou dependendo também, pessoal, muito da minha entonação, obviamente, né? Então, esse ponto final, interrogação, exclamação e reticências, tá? Que a reticência também seria uma excitação aqui dentro, que a gente vai ver depois, tá? O que vocês vão subentender? O que o B ele subentende agora aqui dentro? Que agora é o momento de fala dele, tá? Claro, pessoal, óbvio que esse processo aqui dentro não é um processo serializado. O que significa? A fala, B fica quieto. B fala, A fica quieto. E assim sucessivamente, tá? Não. Aqui, teoricamente, os dois falam simultaneamente, tá? Mas vamos tentar agora aqui dentro retirar essa lógica aqui dentro que eles falam simultaneamente para que vocês possam entender que quando o A fala, o B aqui dentro, ele está ouvindo esse processo de fala. E no momento que o A para de falar aqui, o B, ele entende, subentende-se aqui dentro que o A fez uma interrupção ou uma suspensão do raciocínio. É quando o raciocínio dele acabou. Então, o que vocês podem, pessoal, colocar agora aqui? Vocês podem colocar aqui que ponto de interrogação, exclamação, ponto final e reticência é uma suspensão, né? Suspensão ou interrupção de raciocínio.
raciocínio, tá? Então, é quando o teu raciocínio, ele acaba. Acaba, tá? Então, é uma suspensão ou até mesmo uma interrupção de raciocínio. Vamos dar uma olhada, pessoal, o que acontece aqui dentro? Vamos lá? Então, pontuação. Olha aqui, pessoal, o conteúdo de pontuação. Conteúdo de pontuação, gente, é um conteúdo que invariavelmente se trabalha com semântica, óbvio, com sentido, mas também é um conteúdo que se trabalha muito, 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 gente, com sintaxe, tá? Por que sintaxe? Porque aqui, particularmente, quando vocês trabalham com conteúdo denominado pontuação, vocês têm que localizar os elementos mínimos de frase, sujeito, verbo, complemento e seus adjuntos. Mas isso eu vou falar para vocês em um outro momento, tá? Então, o que vocês têm que cuidar? Ó, então, por causa da vírgula, você pode ter que se explicar mais de uma vez. Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, tá? De o uso incorreto de vírgula e agora o sentido sendo transformado, o sentido sendo mudado na leitura desse interlocutor. Então, olhem para cá, pessoal. Oi, como você, tá? Então, o que ele colocou agora aqui? Ele colocou tá. Então, olhem para cá, pessoal. Nesse sentido aqui, é como você, no sentido de comer, o verbo comer agora aqui dentro. Essa frase, do jeito que ela se encontra, ela é extremamente pejorativa, tá? Pejorativa. Então, o que poderia acontecer aqui nessa conversa, certamente de WhatsApp? Se fosse uma relação entre um homem e uma mulher agora aqui dentro, o que poderia acontecer? Dependendo esse homem agora aqui, tá? Ele vai consertar o ar condicionado. E essa mulher aqui é a mulher que está solicitando quem? Essa pessoa agora aqui para que vá até a casa consertar o ar condicionado. Então, gente, eu estou fazendo toda uma contextualização para chegar exatamente no oi, como você, tá? Então, o que vai acontecer? A depender aqui dentro, a mulher agora, ela pode entender uma conotação pejorativa aqui dentro. Pode dar problema para esse cara. Então, claro, obviamente, né, gente, fica muito evidente, fica muito óbvio também que a gente tem que levar em consideração que talvez ele tenha errado os sinais de pontuação. Fica óbvio isso aqui, gente, tá? Então não é uma coisa que a gente tem que agredir, que a gente tem que simplesmente sair a reverberar ou a linchar, não sei, uma situação um pouquinho mais deslocada, tá? Então, ó, por causa da vírgula, você pode fumar animais sem camiseta. Ó, proibido no local fumar animais sem camiseta, tá? Chega a ser engraçado. Então, o que é proibido no local? Fumar animais e mais, pessoal, sem camiseta, tá? Então, teoricamente, agora aqui dentro, pessoal, vocês estão enxergando algo que não existe. Fumar animais sem camisa ou sem camiseta. Então, o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte: proibido no local, dois pontos. Fumar, ponto e vírgula, animais, ponto e vírgula e ponto final. Então, proibido no local, esse elemento aqui para nós é um aposto aqui dentro enumerativo. Fumar é uma das coisas, animais é outra das coisas, e sem camiseta é uma outra coisa. Então, são três causas impeditivas que existem agora aqui dentro, né, nesse local. Qual local? Eu não sei, dependendo do restaurante, dependendo de um parque, né? Então, certamente aqui dentro, zoológico também, tá? Enfim, poderia ser diversas modalidades. Então, a falta dos sinais de pontuação aqui, ela traz uma outra
tonalidade, ela traz um outro olhar aqui dentro, tá? Então, a gente tem que cuidar. Por causa da vírgula, você pode vender um filho, tá? Olhem aqui, pessoal. Tô vendendo meu filho, não usa, mas valor R$ 150 entrego. Obviamente, agora aqui dentro, a gente já ficou complicado. Isso é tão verdade, que se vocês perceberem, eu tenho 39 comentários. Alguém aqui dentro certamente quer comprar. Então, o tô é no sentido de estou, né? Tem uma redução ali dentro. Tô, acentuado, porque seria um monossílabo tônico. Vendendo quem, pessoal? Meu filho. Não usa, mas valor R$ 150 e ainda por cima ela entrega. Então, o que acontece? O certo aqui dentro de uma linguagem formal, uma linguagem monitorada, pessoal, eu teria que usar algumas vírgulas aqui, alguns pontos finais. Então, estou vendendo. Estou vendendo. Tá? O que ela está vendendo? Ponto. Eu ainda não sei. Ó, estou vendendo. Meu filho não usa. Ponto de exclamação. Mas, vírgula, valor de R$ 150, vírgula, entrego, ponto, ou ponto, entrego, tá? Então, essa frase aqui, pessoal, é uma frase muito complicada, porque certamente teve uma redução de palavras aqui dentro, uma abreviação, que é retirada de sílabas da palavra, né, mantendo o sentido e a correção gramatical, diferente de abreviatura, diferente de sigla ou siglonimização. Então, tem vários erros ortográficos também, tem erro de coerência, tem erro de coesão. Então, tem N fatores. Estou vendendo, ponto, tá? Mas estou vendendo o quê? Né? Então, eu estou vendendo. Meu sujeito é um sujeito agora dito oculto, implícito, elíptico. Estou vendendo o quê? Então, estou vendendo, falta um elemento, um complemento. Então, essa frase aqui, sintaticamente, morfologicamente, estilisticamente, elementos de coesão, elementos de coerência, pessoal, ela não tá legal, tá? Não tá legal. Realmente a pessoa aqui dentro, ela se equivocou na sua mensagem aqui, tá? Claro, obviamente eu não coloquei aqui dentro os comentários, porque a intenção não é expor a essas pessoas. Lembrando, pessoal, que esse material aqui é um material, gente, que ele se encontra registrado, tá? Na Biblioteca Pública Nacional. E esse material aqui, gente, ele tem bibliografia. Então, as fontes estão todas aqui citadas de acordo com as normas da ABNT, tá? Então, pessoal, ó, o que eu coloco aqui para vocês possam entender? Então, notem nos exemplos anteriores que uma vírgula ela pode mudar quem? Ela pode mudar o sentido da frase e ainda complicar quem a escreveu. Então, a pontuação, principalmente a vírgula, está intimamente ligada aos conhecimentos de análise sintática, tá? Então, pontuação é um conteúdo que anda de mãos dadas com sentido e é um conteúdo, gente, que anda de mãos dadas com a análise sintática, tá? Se a gente for pegar agora aqui dentro, pessoal, nesse segundo grupo aqui, esse segundo grupo para nós, o que mais cai em concurso público, indiscutivelmente, é a vírgula, tá? Vírgula. Aqui dentro. O que é uma vírgula? O que é um ponto e vírgula? E o que é um ponto final? Tá? Vírgula,
ponto e vírgula e ponto final assinalam pausas pequenas. Então, uma pausa pequena, uma pausa média ou uma pausa grande entre os segmentos, tá? Então, vírgula, ponto e vírgula e ponto final assinalam uma pausa pequena, vírgula, média ou grande entre os segmentos. O que que significa, o que que representa entender isso aqui? Não sei, pessoal, aqui dentro, quando vocês foram alfabetizados, tá? Se vocês foram antes de 2016, se vocês foram depois de 2016, se vocês foram em 2010, se vocês foram em 2005, se vocês foram em 2000, se vocês foram em 95, em 90, 85, enfim. Mas eu não sei se vocês já viram ou ouviram falar que a vírgula tu para 1 segundo, que o ponto e vírgula tu para 3 segundos, que a vírgula é quando falta ar no pulmão. Gente, essa técnica agora aqui dentro de usar na mesma teoria que é uma pausa pequena, que é uma pausa média e que é uma pausa grande entre os segmentos, não funciona. Por que que não funciona? Porque nós não sabemos o que que é uma pausa pequena. Nós não sabemos o que que é uma pausa média e nós não sabemos o que que é uma pausa grande. A gramática, ela não explica desse jeito. Por que que ela não explica desse jeito, pessoal? Ela não explica desse jeito porque essa pausa pequena, essa pausa média e essa pausa grande são pausas aqui dentro, gente, subjetivas. Por que subjetivo? Porque no momento que eu falo que João, tá, comprou balas, gente, essa frase aqui é uma frase que eu, Fabrício, posso ler em 1 segundo. João comprou balas. Eu, Fabrício, posso ler ela em 10 segundos. João comprou balas. Posso ler em 5 segundos. João comprou balas. Quem é que vai dar agora aqui dentro a intencionalidade? Quem é que vai dar aqui se quem a frase ela vai ser lida rápida ou não? A pessoa que lê. Então vocês têm que cuidar que essa pausa pequena, essa pausa média e essa pausa grande aqui é muito subjetivo. Porque cada pessoa tem uma técnica, cada pessoa se posiciona dentro de um texto com a leitura que melhor lhe convém. Então, a depender, a pessoa lê uma folha em 2 minutos. A depender, a pessoa lê uma folha em 10 minutos. A depender, a pessoa lê um parágrafo em 10 segundos. A depender, a pessoa lê o parágrafo em 1 hora. Então, quem dá essa intencionalidade, ou quem faz com que a leitura seja mais rápida ou menos rápida aqui dentro, é cada pessoa. O A, o B, o C, o D, o E, o F, e assim sucessivamente. Cada ser humano, tá? Então, não dá para dizer para vocês que essa pausa pequena, essa pausa média e essa pausa grande aqui representa um número. Qual número? 1 segundo. Qual número? 3 segundos. Imagina se a vírgula representa 1 segundo e o ponto e vírgula representa 3 segundos, o que que representa o ponto final, então? 10 segundos? 5 segundos?
Então cai tudo por terra. Não é dessa técnica que se estuda esse conteúdo. Sim, é uma pausa pequena? Sim, é uma pausa pequena. A ponto e vírgula é uma pausa média? Com toda certeza é uma pausa média. E o ponto final é uma pausa maior. Com toda certeza, indiscutível. Mas o que representa isso dentro de uma frase? Dentro de um parágrafo? O que é uma pausa pequena? O que é uma pausa média? E o que é uma pausa grande? Então, essa dificuldade que a gente vai ter. Então, vocês não usam essa técnica aqui, tá? É a primeira coisa que vocês têm que cuidar. Pessoal, olhem aqui. O que vocês têm que cuidar agora, tá? Vocês têm que cuidar próxima aqui dentro, né? É o seguinte, quando eu falo para vocês que João comprou balas pela manhã, o que está acontecendo? Está acontecendo aqui dentro, gente, que eu tenho elementos mínimos de frase. Então, vocês vão perceber que eu tenho agora sujeito, tá? Que eu tenho agora aqui dentro o verbo, que eu tenho agora aqui dentro o meu complemento e que eu tenho agora aqui dentro o meu adjunto. Então, pessoal, quando vocês forem avançar para uma questão de pontuação, de sinais de pontuação, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui dentro é isso aqui, pessoal. Procurar os elementos mínimos de frase. Quem são os elementos mínimos de frase? Gente, pela ordem canônica, os elementos mínimos de frase são sujeito, mais verbo, mais complemento, mais os meus adjuntos. Esses são os meus elementos mínimos de frase. Para trabalhar esse conteúdo, pessoal, eu recomendo vocês colocarem o sujeito como A, o verbo aqui dentro como B, o complemento aqui dentro como C e o adjunto aqui dentro como D. Então, agora, didaticamente, metodologicamente, vai ficar A mais B mais C mais D. Então, A mais B mais C mais D, tá? São os elementos mínimos de frase. Por isso que quem anda de mãos dadas com pontuação é sintaxe. Por que é sintaxe? Para que eu localize os meus elementos mínimos de frase, eu tenho que localizar o verbo, fazer a pergunta para o verbo localizar o sujeito, voltar para o verbo, saber a transitividade e ver se eu não tenho de quebra ainda aqui dentro um adjunto adnominal ou um adjunto adverbial ou um termo acessório, que é um aposto, que é um vocativo, predicativo do objeto direto, predicativo do objeto indireto, adjunto adnominal ou adjunto adverbial, tá? É bem importante. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Eu estou dizendo isso porque vocês vão reparar aqui dentro que o A representa o sujeito, que o B representa o meu verbo. Então, vocês estão percebendo que eu estou colocando dentro de lacunas, dentro de retângulos, tá? Então, olhem para cá, olhem para cá. Aqui está meu C. E olhem para cá, gente. Aqui está o meu D, que é a representação agora de João, que é a representação de comprou, que é a representação de balas e que é a representação do pela manhã, tá? Por que eu estou dizendo isso, gente? Eu estou dizendo isso, pessoal, que essa ordem A mais B mais C mais D é uma ordem direta.
O que é uma ordem direta? É quando eu tenho o meu sujeito na frente. Num processo comunicativo, ou seja, num diálogo do meu dia a dia com qualquer pessoa, sem ser um diálogo através de uma caneta, ou através de um e-mail, ou através do Facebook, ou através do Messenger, enfim, um diálogo verbal, qual a minha probabilidade? A minha probabilidade é falar o sujeito primeiramente. Depois, na sequência, o verbo, depois, na sequência, os complementos e seus adjuntos. Então, o meu processo comunicativo, ou seja, o jeito como eu me expresso com as pessoas, é sujeito, verbo, complemento e adjunto. Não é uma máxima, mas esse processo comunicativo, ele é melhor. É um processo comunicativo melhor e entendível. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque no momento que tu desloca o teu sujeito pro final, por exemplo, eu posso muito bem falar, comprou balas pela manhã, João. O que teoricamente aquela pessoa que está te ouvindo, o que acontece dentro da cabeça dela, esse processo cognitivo, toda essa malha linguística ali dentro? Ela fica praticamente o quê? Sujeito. Ela fica aqui dentro procurando o sujeito, tá? Claro, né, gente, que agora eu tô forçando essa procura desse sujeito. Mas no nosso ato de fala, isso é uma coisa que vai acontecendo de maneira intuitiva. Vocês não param para pensar, simplesmente abrem a boca e falam. Então, a tendência é que o nosso sujeito esteja na frente. Quando o nosso sujeito não está, isso incomoda as pessoas, ou incomoda nós, seres humanos, porque o sujeito não está na frente. Mas isso não quer dizer que eu tenho que virgular. Não, pessoal, porque tem uma máxima dentro da língua portuguesa. Qual a máxima? Não existe vírgula entre elementos mínimos de frase, tá? Que é o que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo, para que vocês possam entender, para que a gente possa justamente avançar para o primeiro conteúdo, que é o conteúdo denominado vírgula. Por que eu estou dizendo isso, gente? Eu estou dizendo isso, pessoal, justamente porque essa frase do João comprou balas pela manhã, ela está numa ordem canônica, estritamente respeitada, onde tu tem A, onde tu tem B, onde tu tem C e onde tu tem D. No momento que eu coloco comprou balas pela manhã, João, o que incomoda vocês aqui dentro? Incomoda vocês o posicionamento de quem? O posicionamento do João, que é o meu sujeito, né? Gente, o que acontece agora aqui? Acontece o seguinte, vamos ver se eu tenho A, vamos ver se eu tenho B, vamos ver se eu tenho C e vamos ver se eu tenho D. Sim, eu ainda tenho. Ó, A, B, C e D. Pessoal, essa ordem ela foi quebrada? Eu acrescentei um F, um G, um H? Não. Eu ainda tenho os elementos mínimos. Eu ainda tenho A, eu ainda tenho B, eu ainda tenho C, eu ainda tenho D. A única coisa que eu fiz aqui foi mudar de lugar. Então, essa lógica agora aqui dentro, ela ficou da seguinte maneira. A, B, C e D. Pessoal, B mais C mais D mais A. O que vai acontecer? Teoricamente, entre o D e o A, nós temos o hábito de virgular. Por que virgular? Porque o meu sujeito, agora aqui, representado pelo A, já não se encontra mais na frente, na ordem tradicional, na ordem canônica. Então, aqui dentro, na leitura dessa frase, ela fica esquisita. Mas se ela ficar esquisita ou ela não ficar, não me interessa. Não é desse jeito por esquisito ou não esquisito. É pela sintaxe e pela semântica.
Então, se eu localizei o comprou, quem é que comprou o João? Quem compra, compra, ou quem compra, compra alguma coisa? Comprei alguma coisa, balas, pela manhã. Então, eu fiz a análise sintática. E o que que acontece, gente? Eu não posso, nessa frase aqui, pessoal, ter vírgula, tá? Eu não posso, nessa frase aqui, ter vírgula. Onde eu não posso ter vírgula, pessoal? Eu não posso ter vírgula aqui dentro na transição ou na mudança de nomenclatura, ou seja, na mudança do B para o C. Então, onde é que eu não poderia ter vírgula, gente? Eu não poderia ter vírgula aqui, ó. Eu não poderia ter vírgula do C para o D, aqui, gente. Eu não poderia ter vírgula do D para o A, aqui, gente, que tradicionalmente nós colocamos. Essa frase, ela poderia ter vírgula? Sim, ela poderia. Quantas vírgulas? 1 milhão de vírgula. Onde é que eu posso colocar vírgula? Eu posso colocar vírgula dentro do B. Dentro do B. O que que é o B? O B, ele vai daqui até aqui. Aqui, ó. Dentro do verbo eu posso ter 1 milhão de vírgula. Dentro do objeto direto eu posso ter 1 milhão de vírgula. Dentro do adjunto adverbial eu posso ter 1 milhão de vírgula. E dentro do sujeito eu posso ter 1 milhão de vírgula. O que eu não posso e o que é proibido é na transição dos elementos. É na transição do B para o C. Aqui, gente. Porque aí já muda. Aqui é quem? Aqui é um verbo. E aqui já é o seu complemento. Então, verbo e complemento mudou o nome. Complemento e adjunto também mudou o nome. Então, nessa transição é proibido. Gente, então, o que que eu posso ter? Eu posso ter agora aqui essa ordem aqui modificada. Eu posso ter assim, C mais B mais A mais D. Vai vir? Não. D mais C mais B mais A. Vai vírgula? Não. C mais A mais B mais D. Vai vírgula? Não. Tá? Claro, eu tô falando, gente, na transição, né? Ó, na transição e na transição. Dentro do elemento pode ter 1 milhão de vírgula. A minha preocupação agora aqui é quando ele muda o nome, muda a nomenclatura, ó. Aí sim, dentro do A posso ter 1 milhão de vírgula, dentro do B posso ter 1 milhão de vírgula porque ele é o quê? Objeto, né? Desculpa, verbo. Aqui também e aqui também. Beleza, foi. Isso, pessoal, é importante para vocês entenderem o conteúdo. Tá? Tranquilo? Foi? Gente, uma outra observação antes de finalizar a aula. Essa brincadeira de A mais B mais C mais D, em que tu pode brincar agora aqui dentro com D mais B mais C mais A, cuidem. Essa brincadeira ela tem um limite. Qual o limite? A mudança de sentido. No momento que tu muda o sentido, por exemplo, aqui ó, Balas comprou João pela manhã. Gente, não dá certo. Porque balas aqui dentro, ela vai estar fazendo o quê? Comprando um ser humano. Já não dá. Então, essa mudança agora aqui, gente, vocês têm que ter um cuidado. Então, a gente pode mudar, sim, a gente pode mudar os elementos de lugar. Só que cuidem, essa mudança ela pode acarretar agora numa alteração de sentido. Então, cuide. No momento que altera, tá errado a frase, porque a frase ela tem que comunicar. Então, a frase ela não comunica. Mas, Fabrício, eu vou colocar uma vírgula agora? Não, pessoal. Não, tá? A depender, até dá. Aí já não vai ser, aí de repente, dependendo da situação, esse elemento ali, o João, poderia muito bem ser um vocativo. E a frase ficaria sem um sujeito, ficaria um sujeito oculto, implícito. Tá? Mas aí a frase teria que ser totalmente verificada e analisada, tá? Então, cuidem e atentem para isso, pessoal, para vocês não terem problema, tá? Tranquilo, gente? Foi, pessoal? Então, próxima aula, gente, a aula de vírgula propriamente dito, tá? Esses aqui são os conceitos básicos de sinais de pontuação, tá? Qualquer coisinha eu estou sempre à disposição, pessoal.